Barba Negra, desde a sua infância, vem construindo seu plano rumo ao seu sonho, e mesmo após décadas, ele continua firme, dando um passo de cada vez. Todas as suas ações na história até agora estão interligadas em um único objetivo, e seu plano final foi revelado na história. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o Barba Negra é um vilão que eu adoro analisar em One Piece. Ele está presente desde o começo da história e com certeza é o vilão mais bem construído de toda a obra. E o mais interessante de tudo é o seu plano. Se você acha que as ações do Barba Negra são aleatórias, você está muito errado. Tudo está conectado. Assim como seu dedo já deveria ter se conectado com o like desse vídeo. Então eu peço para você deixar o seu like, porque essa ajuda é gigantesca. E com isso então, vamos agora para o plano final de Barba Negra. Conhecemos Barba Negra pela primeira vez no capítulo 233, onde ele se encontrou com Luffy em uma pequena loja de Mock Town, e desde esse momento, uma coisa ficou clara entre os dois. Barba Negra é semelhante, mas ao mesmo tempo ele é o completo oposto do Luffy. Luffy odiou a torta de cereja, enquanto Barba Negra amou a torta. Luffy disse que a bebida era muito boa, enquanto Barba Negra disse que era muito ruim. Suas opiniões e jeitos de ver a vida são completamente diferentes, e isso se estende até mesmo para os seus sonhos. Luffy quer ser o homem mais livre do mundo, enquanto Barba Negra quer ser aquele que controla o mundo, ser o Rei Supremo. De um lado temos a liberdade exagerada e de outro, um controle absoluto. Porém, apesar dessas diferenças, Luffy e Barba Negra ainda assim possuem suas semelhanças. As suas determinações são as maiores de toda a história. Sua esperança e força de vontade é o que os força para frente, em direção ao desconhecido. Mesmo não tendo certeza se algo é real ou não, a única forma de descobrir é se aventurando e descobrindo por conta própria. Afinal, o sonho dos homens nunca tem fim. Uma frase icônica dita pelo próprio Barba Negra e que se encaixa perfeitamente com o Luffy. Dito isso, sabemos que o objetivo de Barba Negra é ser o rei do mundo, ter tudo ao seu controle, e para alcançar esse objetivo, Barba Negra começou seu plano desde a sua infância. Quando era criança, Barba Negra aprendeu de alguma forma sobre a Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão, uma Akuma no Mi que poderia anular as habilidades de todas as outras Akuma no Mi, e desde essa época ele estava obcecado em encontrá-la. Então, quando tinha 12 anos, Tite acabou encontrando Barba Branca e sua tripulação pirata. E vendo aqueles piratas famosos em sua frente, ele pediu para se juntar a eles, um pedido que Barba Branca atendeu. Mas sem que eles soubessem, o verdadeiro propósito de Barba Negra em se juntar à tripulação era ter uma chance maior de encontrar a fruta que desejava. Esse foi o seu primeiro passo, o primeiro bater de asas de uma borboleta que criará um furacão no futuro. Vários anos depois, o dia finalmente chegou. O comandante da 4ª divisão dos piratas do Barba Branca, o Tete, encontrou uma Akuma no Mi que o Tite imediatamente reconheceu como a Yami Yami no Mi, e a razão pela qual ele se juntou à tripulação. Desesperado para conseguir a fruta a qualquer custo, ele então tirou a vida de Tete, roubou a fruta e fugiu do bando. Depois de finalmente comer a Yami Yami no Mi, Tite adotou o nome de Barba Negra e logo formou os Piratas do Barba Negra, recrutando Lafitte, um ex-policial e navegador da tripulação, Van Algur, o atirador, Jesus Burgess, o timoneiro, Doc Kill, o médico, e Stronger, o cavalo de Doc Kill.
Agora, com sua fruta e sua tripulação, o próximo passo de seu plano era se tornar um Chichibukai por um motivo bem específico: ter acesso livre para passar pelos portões da justiça e ir até Impel Down, a prisão onde os maiores criminosos do mundo estão presos. Então, para isso, Barba Negra mandou Lafitte até Mary Joyce para recomendá-lo como novo Chichibukai, agora que Crocodile havia saído. O governo mundial obviamente recusou, mas isso fez com que o nome do Teach fosse mencionado para eles pela primeira vez. Uma primeira impressão poderosa. Barba Negra então teria que fazer algo grandioso para que o governo visse como uma pessoa digna de ser um Chichibukai. E para isso, ele decidiu capturar Luffy, o novo pirata, com uma recompensa de 100 milhões de berries naquela época. E esse era o objetivo de Barba Negra, porém algo aconteceu que fez ele mudar um pouco seus planos. Ele se encontrou com Ace, que estava ali para se vingar do companheiro de tripulação que Barba Negra tirou a vida. Vendo ali uma oportunidade, Barba Negra capturou o próprio Ace ao invés do Luffy e o entregou para a Marinha, finalmente ganhando o título de um dos 7 senhores da guerra, junto com seus privilégios, acesso às instalações do governo. Então, poucas horas antes da execução de Ace acontecer, Teach começou a colocar o seu plano real em ação. Ele e sua tripulação roubaram um navio da marinha, tirando a vida de todos os soldados a bordo para garantir que nada acontecesse. Os piratas do Barba Negra então chegaram a Impel Down e atacaram violentamente qualquer um que tentasse impedi-los de entrar na prisão. Teach desceu para o nível 6 e lá ele fez uma proposta para qualquer prisioneiro com vontade de ser livre, para que eles se juntassem à sua tripulação. No entanto, havia um problema: os prisioneiros em suas celas teriam que tirar a vida uns dos outros para provar sua força, e apenas os únicos sobreviventes de cada jaula ganhariam a liberdade. Com isso, aconteceu um massacre no nível 6, e como resultado, Teach conseguiu mais 4 membros para seu bando: San Juan Wolf, Avalo Pizarro, Vasco Shot e Catarina Devon, além de Shiryu, um ex-carcereiro de Impel Down que decidiu se juntar à Barba Negra. Com isso, os piratas do Barba Negra deixaram a prisão e seguiram diretamente para Marineford, onde o seu plano continuava. Em Marineford, Teach aproveitou a batalha de Barba Branca contra a Marinha para roubar a fruta de seu próprio antigo capitão, adquirindo de forma misteriosa os poderes de 2 Akuma no Mi, a Yami Yami no Mi e agora a Gura Gura no Mi, a fruta do tremor. Após isso, Barba Negra passou a caçar Akuma no Mi para dar para seus companheiros e começou a ter uma série de vitórias em tudo que ele fazia. Ele enfrentou Marco com os remanescentes dos piratas do Barba Branca e os derrotou completamente. Graças a Jesus Burgess, ele encontrou e conseguiu se infiltrar na base dos revolucionários em Baltigo, a destruindo completamente. Ele se encontrou com Law no Novo Mundo e o derrotou junto com toda a sua tripulação com uma vitória completa. Teach mandou seus companheiros até o território de um Yonkou, a Big Mom, para pegar uma cópia de seu Road Poneglyph e também sequestrar Pudding, a própria filha da Yonkou e uma das integrantes da tribo dos Três Olhos, uma raça dita ser capaz de ler a linguagem antiga dos poneglyphs, quando tem o seu terceiro olho despertado. E esta missão, mais uma vez, foi um sucesso. E também Barba Negra invadiu o Amazon Lily, dominou completamente a Boa Hancock e planejava roubar sua fruta Mero Mero no Mi. Mas no fim, com a chegada de Rayleigh, ele fugiu sequestrando Kobe, o que também foi uma vitória. Ainda temos mais feitos do Barba Negra e seu bando, mas eu vou falar sobre eles daqui a pouco, para você entender que tudo isso apenas converge para o seu verdadeiro plano real.
Após tudo isso, Barba Negra revela no capítulo 1080 o próximo passo de seu plano. Após sequestrar Kobe e o levar até Hachinosu, a sua base pirata, Barba Negra revela para ele que o seu plano é fazer com que Hachinosu se torne uma ilha reconhecida pelo governo mundial, e com isso ele se tornará o rei desse reino. Porém, isso é impossível por meios normais. O governo nunca aceitaria um criminoso como Barba Negra se tornar um rei. Então, ele revela que é por esse motivo que ele sequestrou Kobe, para usá-lo como moeda de troca. Mas mesmo assim, esse plano ainda é falho, porque Kobe revela a Barba Negra que ele faz parte da SWORD, uma organização de marinheiros que já entregaram sua demissão à marinha, mas ainda continuam ativa como marinheiro. Ou seja, Kobe não tem qualquer valor mais para o governo mundial. Porém, Barba Negra, ao saber disso, mudou seus planos rapidamente. Assim que Garp e a SWORD foram até Hachinosu resgatar o Kobe, os companheiros do Teach sequestraram o Garp, o herói dos fuzileiros navais. Garp, apesar de estar aposentado, ainda continua sendo um marinheiro, e seu título de lendário fuzileiro naval é algo muito importante para o governo mundial, tornando ele alguém com que Barba Negra possa enfim negociar e fazer com que o governo mundial reconheça Hachinosu como um reino oficial e Barba Negra como um rei legítimo. Mas assim como quando Barba Negra queria se tornar Shichibukai, esse não era o seu objetivo final, fazer com que Hachinosu seja reconhecido pelo governo é apenas mais um passo. Como sabemos, o plano de Barba Negra é ser o rei do mundo, e atualmente quem ocupa esse posto é o próprio Imu-sama. O trono vazio é a poltrona em que apenas o líder mundial pode se sentar. E então, esse trono é o símbolo de que não existe um governante que controla o mundo todo, já que pelo seu próprio nome, ele deveria estar vazio. Porém, sabemos que, na verdade, Imu secretamente é aquele que senta nesse trono, sendo o rei do mundo. Logo, o objetivo de Barba Negra é tomar o lugar de Imu. Quando Hachinosu for reconhecido pelo governo mundial como um reino e Barba Negra se tornar um rei, mais uma vez ele ganha privilégios. Desta vez, o passe livre para ir até Mary Joyce, onde está o trono vazio. Barba Negra segue o seu objetivo, dando pequenos passos por vez, que apesar de parecerem insignificantes, o leva cada vez mais perto do seu sonho final. Tendo acesso a Mary Joyce, Barba Negra pode fazer o mesmo que fez quando se tornou Shichibukai, tendo acesso a Impel Down. Ele pode ter acesso ao trono vazio, mas é claro que isso não é tão simples assim. É por esse motivo que seu plano continua. O próximo passo que Barba Negra deu foi mandar Catarina Devon e Van Augur até Egghead, o local onde estava um Gorosei. Catarina Devon possui a Zoan mítica da Kyuubi no Kitsune, que lhe dá a habilidade especial de se transformar em qualquer pessoa de forma perfeita, apenas tocando nessa pessoa. Catarina pode até mesmo copiar as suas roupas e a sua voz, sendo impossível apenas visualmente descobrir que se trata de uma cópia. Então, com a fruta de teletransporte de Van Augur, eles se infiltraram facilmente em Egghead e, se aproveitando que o Gorosei Saturno tinha acabado de receber um golpe, Catarina o toca, podendo agora se transformar em um dos 5 anciãos, a pessoa com maior autoridade do mundo, apenas abaixo de Imu. Logo, mais uma vitória para Barba Negra e sua tripulação, e um passo importante rumo ao seu objetivo. No fim, então, desde a sua infância, Barba Negra vem construindo seu objetivo final peça por peça. Não importa quanto tempo passe, ou quem ele precise derrotar para seguir em frente. Teach sempre está construindo seu futuro. Cada uma das frutas que ele escolheu para o seu grupo e para si mesmo tem um significado e vão ser úteis. A sua Yami Yami no Mi é a única que anula os poderes das outras Akuma no Mi.
tudo na história converge para que Barba Negra se torne o vilão final de One Piece, como novo rei do mundo após a queda de Mu, e todo o seu plano já está bem traçado. Seu próximo passo é fazer Hachinosu se tornar um reino e ele se tornar um rei aliado ao governo, fazendo a troca do Garp. Logo, infiltrar Catarina Devon na forma de Saturno em Mary Joyce. E quando tudo estiver favorável, é a hora do golpe. Esse será o momento em que o novo rei mundial nascerá em One Piece. Um rei pior do que qualquer outro já foi, o vilão mais problemático da história, aquele que trará escuridão para o mundo de One Piece.